Bom dia, gente. Então, hoje nós vamos continuar com as nossas atividades avaliativas. A atividade avaliativa hoje vai ser de geografia. Nós, logo no início, quando nós iniciamos ao nosso conteúdo de geografia, nós falamos sobre a formação do povo brasileiro, nós falamos sobre as misturas das cores, das raças, as culturas. Então, tudo isso que a gente viu, né, tanto no livro quanto no caderno, foi feito um resumo para ser elaborada essa atividade. Então, na atividade de geografia tem um texto, A Raça é Humana. Esse texto fala sobre as misturas das raças, fala sobre a igualdade de todos. É um texto que tem sobre isso. Após o texto, vem uma pergunta, né? De acordo com o poema, o que pode diferenciar as pessoas? O que é que diferencia de uma pessoa da outra? O que é que você acha que diferencia? A gente viu muito isso no nosso livro de geografia. Após responder essa pergunta, temos a segunda questão. Coloque verdadeiro ou falso. Então, tem umas, né? Tem umas afirmações que ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Por exemplo, o povo brasileiro foi formado por mistura de raças. É verdadeira ou falsa essa informação? Então, você vai fazer a leitura e vai colocar. Após a segunda questão, nós temos a terceira. Na terceira questão tem o seguinte: com base no que estudamos, como você define o que é etnia? Então, o que é etnia? Com base de tudo que a gente estudou, tá? Lembrando que no livro de geografia, todas as informações, elas constam lá. Questão 4. Complete com as palavras branco, negro e índios. Então, vai ter algumas informações que você vai ver se é do branco, se é do negro ou do índio. Por exemplo, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Aí você vai colocar na resposta no espaço abaixo. E assim por diante. Quinto, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho. Embora tenha sido trazida a força para o Brasil, boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira? Quem foi essa população que veio forçada para o Brasil, tá? Para trabalhar e que contribuiu com a nossa cultura? Aí você vai colocar essa informação abaixo, tá? E fazer um pequeno relato, né? Trazer essa referência. Quem foi o povo, né? Qual foi o objetivo dele nessa vinda aqui para o Brasil. Na sexta questão tem: dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus aqueles que exerceram a maior influência na formação da cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa. O indivíduo branco que participou da formação da cultura brasileira fazia parte de vários grupos que chegaram ao país durante a época colonial. Cite algumas contribuições desses povos para a nossa cultura. Então, eu quero saber aí contribuições do povo europeu, dos portugueses. Qual foi a contribuições deles para a nossa cultura? Aí você vai relatar. Sétimo, por causa dos diversos povos que chegaram ao Brasil, aconteceu a miscigenação do povo brasileiro. Observe a função abaixo e faça a correspondência. Então, branco mais índio dá o quê? Aí você vai colocar um número conforme o resultado. Na questão, na oitava questão, você vai falar um pouco sobre o que é migrantes, o que é imigrantes e o que é imigrantes, tá? Você vai definir essas três
palavras: migrantes, emigrantes e imigrantes. Questão 9. Existe uma população, né? E essa população, para a gente saber a quantidade de cada nos estados, né? Existe um órgão que faz, que é responsável por essa quantidade, né? Para fazer esse levantamento de quantas pessoas tem, né? Naquela cidade, naquele estado. Que órgão é esse? Aí você vai assinalar. Na questão 10, é um regime de governo, é necessário que todos respeitem e obedeçam às leis elaboradas. As leis elaboradas. Para melhor organizar o nosso país, contamos com quais poderes governamentais? Então, para organizar o nosso país, né? Contamos com quais poderes governamentais? A gente viu que para uma cidade, um município se organizar, existe governos, né? E cada um faz a sua parte. E como é que se chama esse processo de governo todo? Esse processo que cada um faz a sua parte, a gente pode chamar de quê? E aí vai colocar o nome. Questão 11. Segundo o que estudamos, assinale a alternativa que se refere ao termo o presidencialismo. Então, o que significa o presidencialismo? Aí você vai ler as opções e marcar. Então, essa é a nossa atividade de geografia, tá? Faça uma leitura com atenção. Foi tudo o que a gente estudou. Se houver a necessidade de fazer uma releitura do assunto no livro, não tem problema, tá? O importante é que seja bem desenvolvidas as atividades. Uma boa tarefa.